Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mensagens Kardecistas. Eu sou o Moacir e vocês estão no 4º episódio da série de estudos do Livro dos Espíritos. Essa obra tão importante e fundamental para estudarmos o Espiritismo. Todas as semanas eu publico um vídeo novo com um trecho do Livro dos Espíritos para o nosso estudo. E uma vez por mês nós faremos uma live, com o assunto abordado nos últimos vídeos, nos vídeos daquele mês, para que a gente reflita todos juntos ao vivo. Mas antes de iniciarmos o tema de hoje, deixa o seu like aqui, é tão importante pra gente. Se inscreva no canal e ative o sininho, assim vocês recebem notificação dos próximos vídeos. Nós estamos no 4º episódio e o último vídeo da introdução do Livro dos Espíritos. Eu procurei na introdução fazer um apanhado geral, de tudo que está escrito ali, mas é muito importante que todos vocês leiam a introdução, porque a partir da semana que vem a gente já começa com o vídeo das perguntas, da pergunta número 1, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai falar? Primeiro, iniciando, falar sobre a importância que todos nós atribuímos aos bens temporais. Porque esses bens temporais, ou seja, esses daqui que estão conosco aqui na Terra, os bens materiais, eles estão na razão inversa da fé na vida espiritual. Porque é a dúvida sobre o futuro que nos leva a procurar apenas as alegrias desse mundo, satisfazendo nossas paixões aqui neste mundo, e muitas vezes às custas do próximo, às custas do outro, E por que a gente fala que está na razão inversa, da fé espiritual? Porque quando a gente entende que essa etapa da nossa vida, ou seja, essa encarnação, é só um pedacinho muito pequeno da nossa vida como espíritos eternos, a gente passa a dar menos importância para esses bens materiais e passa a dar mais importância aos bens espirituais, aqueles que a gente leva no coração, aqueles que vão nos acompanhar quando a gente desencarnar. As aflições na terra são o remédio da alma, e é por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Aqui na Terra a gente passa por muitas aflições, ou seja, nós temos na nossa vida muitos obstáculos, muitas dificuldades, Nós temos muitas atribulações, muitos problemas a serem resolvidos, mas todos eles não são castigos, não são vingança de Deus porque fizemos tantas outras coisas, não. Na verdade, são oportunidades de desenvolvimento. É a oportunidade que nós temos a partir desses problemas, buscando a resolução, buscando contorná-los, buscando aprender com eles, que nós encontramos a nossa evolução moral e espiritual. E o desespero é natural para aquele que crê que tudo acaba com a vida do corpo. E para nós que já sabemos que não existe morte, que nós somos espíritos eternos e que estamos vivos sempre, com a diferença que em alguns momentos, como agora, estamos encarnados, mas em outros estaremos desencarnados, é um contrassenso. Não é verdade? A vida não acaba com esse corpo. E aí, as pessoas que creem que só tem essa vida, só tem essa chance, só tem essa oportunidade, ficam desesperadas, porque imaginam, falam: olha, eu cometi um erro gravíssimo, e é só essa oportunidade, e agora o que eu faço? O desespero é natural, mas é importante que a gente entenda que, em todas as vezes, nós somos os artesãos das nossas próprias infelicidades. Nós é que somos a fonte de todos os nossos infortúnios.
E tudo isso por conta da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. E, consequentemente, através do pensamento e das nossas atitudes, das nossas infrações à lei de Deus. Porque, obviamente, né, Jesus, ele veio aqui no nosso plano, ele topou encarnar aqui entre nós há 2000 anos para trazer a palavra do amor de Deus. E esse amor é a régua que nos baliza. Então, não é que a gente está ofendendo a Deus, percebam. Mas todas as vezes que nós contrariamos a lei de Deus, ou seja, a lei do amor, nós estamos contrariando a nossa própria natureza. Afinal de contas, quando fomos criados como espíritos simples e ignorantes, nós fomos criados para um início de desenvolvimento, mas dentro de nós já existia a centelha divina, o amor de Deus já estava dentro de nós. E muitas vezes o que a gente precisa não é buscar nos rituais, nos cultos, mas buscar dentro de nós essa centelha divina que já está dentro de nós. O amor de Deus já faz parte de nós. Então por isso que muitas vezes, e na maioria delas, a gente começa a compreender que a busca incessante pelos bens materiais, por aqueles sentimentos que só alimentam o nosso orgulho, a nossa vaidade, o egoísmo, a intolerância, são muito maléficos para nós, nos faz muito mal, porque eles são contra a nossa natureza. E como é contra a nossa natureza, quando a gente faz alguma coisa dessas, a gente fica com o peso na consciência, a gente se sente culpado e começa a alimentar, retroalimentar esses sentimentos. Mas tem uma forma que a gente pode encontrar e trazer para o nosso cotidiano, que é um remédio para tudo isso, que é a prece. A prece é um ato que nós fazemos para nos ligarmos a Deus. Fazer uma prece para Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é nos colocarmos em comunicação com ele. Aquele que ora de todo o coração, aquele que faz uma prece de todo o coração, ele tem mais confiança e é mais forte contra as tentações do mal. Porque aquele que faz uma prece muito sincera, de todo o coração, ele se ilumina, ele passa a vibrar diferente. E a partir dessa vibração, nós atraímos para nós os bons espíritos para nos assistir, para nos sustentar, para nos inspirar, para nos orientar. Quando nós fazemos uma prece, é como se estivéssemos fazendo um pedido consciente. Um pedido consciente de ajuda para Deus. E Ele manda ajuda. E entendam, tem muita gente que fala, eu não sei orar, eu não sei fazer prece. Eu, às vezes, falo assim, eu até participo de um grupo no centro e quando me pedem, ou no Evangelho no Lar, quando me pedem para fazer a prece, eu me atrapalho todo, eu não sei fazer, não tem problema. Não sabe fazer uma prece de improviso? Faz um Pai Nosso. Sincero, de coração, pensando em Deus. Olha, mas nem o Pai Nosso eu consigo. Leia. Leia o Pai Nosso. Não, mas eu gostaria tanto de fazer uma prece mais espontânea. Então converse com Deus.
É conversar com Deus. É fechar os olhos, pensar em Deus e falar: Deus, Jesus, eu estou passando por tantas dificuldades, eu não encontro o caminho, mas eu creio tanto em Ti. Conversa com Ele. Fala: eu gostaria que você me aconselhasse, que você me ajudasse na resolução desse problema. O fardo está pesado demais. Vai conversando, com as suas palavras, com o seu jeito. O essencial não é uma prece longa e rebuscada, mas uma boa prece. Eu não preciso fazer uma prece com conjugações difíceis e com palavras difíceis, incompreensíveis. Eu posso falar com as minhas próprias palavras. O importante é que seja uma boa prece. Uma prece com as suas palavras, e uma boa prece é aquela prece que é sincera. É a prece que é sincera, não é a prece que a gente vai fazer mecanicamente. Tem pessoas, não estou julgando, mas percebam, tem pessoas que fazem o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração de São Francisco, mecanicamente, dezenas de vezes por dia, mas está pensando em outras coisas. Parece que está só cumprindo um protocolo. Não é isso que Deus espera. Deus espera uma conversa sincera. Aproveita e pede perdão dos erros para Deus. Porque aquele que pede perdão a Deus, o perdão dos seus erros, ele não tá... Deus não vai perdoar, percebam. Porque se a gente admitir que Deus vai perdoar um erro, também estamos admitindo que Deus se magoou com um erro que cometemos. E Deus não se magoa com os erros que nós cometemos. Mas todas as vezes que a gente conversa com Deus e fala com Ele do erro que cometemos, mesmo que seja para pedir perdão para Ele, nós estamos refletindo sobre o próprio erro. Nós estamos falando do erro. Nós estamos pensando no erro que cometemos. E aí, quando a gente pensa e reflete sobre esse erro, é maior a chance da gente mudar o nosso comportamento, mudar a nossa conduta. Porque não adianta eu fazer uma prece bonita, cheia de palavras bonitas, longa, inspirada para Deus, pedindo ajuda para superar uma dificuldade, pedindo perdão por um erro, se eu não mudo a minha conduta. Não adianta nada, se eu não mudo os meus pensamentos. E isso não vai acontecer do dia para a noite, vai acontecer, é um processo. Muitas coisas a gente não vai conseguir nem nessa encarnação ainda. Mas estamos no processo, a gente não pode parar. A gente precisa continuar. Allan Kardec, ele já falava que as boas ações são melhor que as preces. Ele falava que as boas ações são a melhor das preces, porque os atos valem mais que as palavras. Jesus, ele nos trouxe o amor de Deus. Ele nos falou do amor de Deus. E quando a gente fala do amor de Deus, significa que a gente conhece o amor de Deus em teoria. A prática do amor de Deus é a caridade. Todas as vezes que nós praticamos um ato caridoso, estamos colocando em prática o amor de Deus. Por isso que Allan Kardec disse que as boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais que as palavras. A prece, vocês vão ver, e a gente vai estudar muito isso nas mais de 1000 perguntas do Livro dos Espíritos. A prece é recomendada por todos os bons espíritos.
E ao meio de nós, espíritas imperfeitos, no caminho da evolução, buscando a nossa reforma íntima, trocando aqueles sentimentos ruins por sentimentos que nos elevem, de tornar o nosso fardo mais leve, de tornar mais leve os nossos sofrimentos. A caridade é a lei suprema do Cristo. Quando ele nos disse: amem-se uns aos outros como irmãos. Ame seu próximo como a si mesmo. Perdoa seus inimigos. Não faça aos outros o que não gostaria que lhes fizessem. Todos esses ensinamentos do Cristo, a gente resume numa palavra: a caridade. A caridade não está só na esmola, mas a caridade está no nosso pensamento, nas palavras, nas ações. Aquele caridoso em pensamento é indulgente para com as faltas do próximo, porque sabe que as comete também. Caridoso em palavras, não diz nada que possa prejudicar o seu próximo, aquele que está ao seu lado, no trabalho, na família, nos círculos sociais. E é caridoso em ações, assiste seu próximo na medida de suas forças. Lembrem-se da parábola do óbolo da viúva. O pobre, em qualquer sentido, o pobre que divide seu pedaço de pão com um mais pobre que ele, é mais caridoso e tem mais méritos aos olhos de Deus do que o que dá o que lhe é supérfluo, sem se privar de nada. O que nós estamos dando de nós? O que nós estamos dando de nós? O que nós estamos oferecendo ao outro que não é o que sobra? Eu não estou dizendo que não é válida aquela caridade de quando a gente pega aquelas roupas que não utilizamos mais e doamos para quem precisa. De quando nós pegamos alguns alimentos na nossa casa e doamos a quem precisa. De quando alimentamos aqueles que têm fome. De quando prestamos um serviço social no nosso tempo livre. Eu não estou falando que isso não é válido. O que eu estou dizendo, e se eu estou falando eu sou o primeiro que precisa ouvir, é o que nós estamos entregando que não é supérfluo. O que nós estamos entregando que é a nossa essência, que não é o que nos sobra, que não são as migalhas que caem da nossa mesa. É importante que a gente entenda que com o egoísmo, todos nós estamos em uma luta perpétua. Com a caridade, todos nós estaremos em paz. A caridade constituindo a base das nossas instituições. Podem assim, por si só, garantir a felicidade delas nesse mundo. Segundo as palavras do Cristo, só ela pode também garantir sua felicidade futura, pois encerra implicitamente todas as virtudes que podem levá-los à perfeição. Com a verdadeira caridade, tal como a ensinou e praticou o Cristo, não há mais o egoísmo, o orgulho, o ódio, a inveja, a maledicência. Não há mais o apego desordenado aos bens deste mundo. E é por isso que no Espiritismo cristão, todos nós temos como máxima: fora da caridade não há salvação. Fiquem todos com Deus.